Olá, bem-vindos ao Diário Esportivo. Nesta segunda-feira, dia 27 de março de 2017, estamos na quarta edição desta segunda temporada do programa e hoje eu estou aqui nas presenças do editor Ângelo Velotti, do repórter Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Tudo certo, Eric. Maravilha, então. Então vamos aos destaques do programa de hoje. Santo André perde do Santos por 1-0 e depende de combinação para permanecer na elite do Paulistão. São Bernardo perde para o Linense e cai para a zona de rebaixamento no Paulistão. Com gols de Maicon e Jô, São Paulo e Corinthians empatam clássico no Morumbi. São Caetano empata, Água Santa vence e ambos seguem na liderança da Série A2. Bom, é isso. Então vamos começar o Diário Esportivo de hoje falando a respeito da derrota do Santo André para o Santos por 1-0, jogo realizado sábado no estádio Bruno Daniel. Fattori esteve lá, eu também estive. Fattori, o Santo André agora se complicou um pouco, ainda tem chance de permanecer na elite, mas foi uma derrota que custou caro ali aquele golzinho do Copete quase no fim já do segundo tempo. Verdade, o Sérgio Soares até riscou, né? Na minha opinião, ele entrou com o time para ganhar o jogo. É uma postura que o Santo André tem adotado desde que ele chegou, com dois jogadores no meio, dois atacantes, um meio de campo ágil, né? Só que o Santo André pressionou pouco o Santos. Eu acho que o Santo André participou pouco ofensivamente na partida. E o Santos, a gente sabe, tem qualidade, né? Em qualquer momento ali, alguns dos jogadores podiam decidir. O Santos estava com o time principal, praticamente a força máxima, né? Jogaram todos os jogadores, com exceção do Zeca, né, que foi poupado. E aí a bola caiu uma vez no pé do Ricardo Oliveira, uma vez no pé do Vitor Bueno. Aí quando caiu no Copete, estava de bem com a torcida, ele foi ovacionado quando entrou. Ele acabou fazendo o gol. Uma vitória justa, o Santos foi melhor que o Santo André. Não é esse resultado que a torcida tem que dizer que o Santo André está rebaixado por causa que perdeu do Santos, não. O Santo André tá nessa situação porque perdeu pro Linense em casa, pro São Bernardo em casa, perdeu ponto com o Botafogo. Dos 18 pontos que disputou em casa, só conquistou 3. Só conquistou 3, exatamente. Esse é o grande problema. O Santo André tem uma campanha fora de casa excepcional. Os pontos em casa que estão tirando do Santo André a chance de disputar uma segunda fase e, consequentemente, a Série D, né? Não dá para um time jogar 18 pontos em casa, desperdiçar 15 pontos em casa, né? A gente sabe, contra o Botafogo teve interferência da arbitragem, contra o Linense também teve, apesar de o time ter entrado, já perdeu o jogo antes de começar contra o Linense, enfim. Teve alguns problemas, alguns percalços aí, mas não é esse jogo contra o Santos que está deixando o Santos nessa aflição para a última rodada, decidir tudo contra o Audax, né? Depois do jogo, até em entrevista a mim, o técnico Sérgio Soares disse que o problema do Santo André foi a irregularidade no começo do campeonato. Isso está fazendo falta, está custando caro, né, Ângelo? Eu acho até que a diretoria demorou em tomar uma providência e mudar a comissão técnica. Demorou e agora o Santo André está pagando por isso. O time vem numa crescente desde a chegada do Sérgio Soares. Pena que ele não veio antes, que não estou dizendo. Assim, e tem um risco, eu acho, grande de cair ali na quarta-feira, né, diante do Audax em Osasco. Não é o que a gente espera, e o São Bernardo também, o time da região que está na elite, também ameaçado, mas são os dois times estão numa situação complicadíssima, eu acho. É verdade. E Fattori, conta pra gente, fala pro pessoal do Diário Esportivo, qual que é o cenário que o Santo André, qual que é a matemática do Santo André para ele seguir na elite, né? Assim como o Ângelo disse, o jogo das 21h45 desta quarta-feira, no estádio José Liberati, em Osasco. O Audax e Santo André são os times que menos venceram até agora, os dois venceram 2 vezes cada um. O Audax ganha as 2 em casa, essa é a diferença, né? E ganhou do São Paulo lá em Osasco, né? Então o Santo André precisa, se ele vencer, não precisa de nada, ele está classificado para a Série A do ano que vem, né? Se ele empatar, ele precisa que São Bernardo e São Bento, um dos dois pelo menos, não ganhe. Então, se os dois empatarem, ou só um empatar, o Santo André já não cai mais. O São Bento que enfrenta o Mirassol. Exatamente. E o São Bernardo que recebe o São Paulo no 1º de maio. Então, se um dos dois empatar, o empate é o suficiente para o Santo André. Agora, se o Santo André perder para o Audax, aí ele precisa que São Bento e São Bernardo, os dois, percam seus jogos, porque aí os dois caem e o Santo André acaba se livrando. É um cenário complicado, na teoria, só que eu acho que o Audax está tendo uma regularidade ainda maior que o do Santo André. Agora, nos últimos jogos, conseguiu um empate com o Palmeiras, bem que o Palmeiras estava desfalcado, mas enfim, eu acho que o Audax tem uma regularidade ainda maior que a do Santo André. Perdeu por pontos bobos em casa, venceu 2 vezes e perdeu 3, não empatou nenhuma lá em Osasco. Eu acho que o Santo André tem plenas condições de conseguir um mínimo empate lá, e eu acho que o empate já é suficiente nessa combinação doida. Eu acho que um empate é o suficiente para o Santo André.
É verdade, vai ser uma guerra lá em Osasco, né? O Sérgio Soares talvez não tenha alguns jogadores importantes, como o caso do Aelson, que deixou o jogo com uma lesão no joelho, o próprio zagueiro Leonardo, Renier, que também deixou o jogo com um problema no joelho, o Thiago Ulisses suspenso porque foi expulso contra o Santos, então o Sérgio Soares vai ter que mexer aí nesse ramalhão para o jogo de quarta-feira. Algum destaque final desse assunto? Eu acho até que o Santo André poderia contar com uma vitória do São Paulo diante do São Bernardo, né? Para poder se livrar, se ele fizer a parte dele, é claro. Mas o problema é que o São Paulo também é tão irregular que não dá nem para o torcedor do Santo André contar com isso, né? O São Paulo vem bem num jogo, aí vai mal no outro, então o Santo André vai ter que fazer a parte dele de qualquer maneira, acredito eu. É verdade. E falando então de São Bernardo e São Paulo, né, que é o outro jogo de time do ABC nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio 1º de Maio, o São Bernardo perdeu do Linense no sábado, acabou caindo para a zona de rebaixamento ali na 15ª colocação com 10 pontos, e é um jogo da vida do São Bernardo, né? Um jogo muito difícil, alguns dizendo que é o duelo Davi contra Golias, né? Pelos tamanhos dos times e tudo mais. Vai ser uma missão duríssima para o São Bernardo, Ângelo. É uma missão duríssima, mas eu acredito que o São Bernardo tem chance. Apesar do time ser um time muito instável, assim como o São Paulo também se mostrou durante essa competição, o São Bernardo ele não veio bem desde o começo, mesmo com o Sérgio Vieira, que eu já falei aqui, até já critiquei aqui, acredito que não seja nenhum treinador certo para a Série D do brasileiro, já está mostrando isso no Paulista, a dificuldade que o São Bernardo está passando. Eu acho que pela irregularidade que o São Paulo tem mostrado do São Bernardo, é um jogo, se você olhar os nomes dos times, é um jogo complicado ali para o São Bernardo. Mas pelo que eles vêm mostrando em campo, eu acredito que o São Bernardo tem condição, entendeu? Vai ser, eu acredito, um jogo parelho, a não ser que o São Paulo resolva, dessa vez, mostrar um futebol muito acima do que ele fez a competição inteira e ganha esse jogo. Mas os dois são dois times irregulares, então não dá para você apostar num no outro, não. E por conta da pontuação mais baixa que os rivais que estão acima na tabela, para o São Bernardo é uma questão. O empate, dependendo do São Bento, até pode ser suficiente. Mas fala qual que é o cenário um pouquinho do São Bernardo, Fattori. O São Bernardo é uma situação mais delicada que a do Santo André, né? Ele ganhando o jogo, ele consegue se livrar por conta do confronto direto Red Bull e Ituano. Estão lá em cima, né? Às vezes a gente fala, é porque um joga contra o outro, o São Bernardo indo a 13 e ele passa pelo menos um dos dois, porque ele vai para 4 vitórias, né? Então ele ganhando, ele está livre e não precisa fazer mais conta também. Se ele empatar o jogo, aí ele precisa torcer tanto pro São Bento, né? Não conseguir ganhar do Mirassol, e também torcer pro Audax não ganhar do Santo André, né? Então o São Bernardo, e tem uma situação assim, o São Bernardo, como o Ângelo falou, ele tem oscilando bastante, só que o São Bernardo, eu acho que ele está numa decrescente, ele está caindo de produção. Ele chegou num momento no campeonato, no meio do campeonato, bem, e agora ele está caindo de produção no momento que realmente precisa, que o time torce muito para que o São Bernardo consiga. Eu acho que aproveitar de repente porque o São Paulo ele vem aqui buscando a liderança do grupo, né? Ele está em segundo, o Linense, por conta do número de vitórias, o Linense lidera a chave. Então o São Paulo vem aqui buscar os 3 pontos. Acho que isso também complica um pouco, porque senão o São Paulo viria com o time reserva, talvez traria um pouco menos de dificuldade, né? Mas eu confio, acho que o São Bernardo tem que, jogando em casa, né? Tem que tentar se impor, fazer 1-0 ali, de repente segurar até o fim ali e conseguir se livrar, né? É verdade, eu já não concordo com a opinião do Fattori, eu acho que o São Bernardo não está tão em queda assim. Acho que inclusive, principalmente no jogo contra o Linense, demonstrou uma postura defensiva muito boa, mas ofensivamente ainda está deixando a desejar. Alguns jogadores que vieram realmente não deram conta do recado. Acho que muito se apostava em Breno e Paulo Henrique na lateral esquerda e nenhum dos dois conseguiu render muito bem. O Vinícius Quis não conseguiu se firmar, apesar de ter tido bons lampejos ali na lateral direita, não conseguiu ir bem. Então alguns jogadores, e por outro lado, alguns jogadores que não eram tão apostos assim, conseguiram se firmar bem. O caso do próprio João Francisco, que era a segunda opção da zaga e logo ganhou a titularidade, o Geandro como primeiro volante. O São Bernardo realmente, como os colegas disseram, muito irregular e vai ter muito trabalho nesse jogo contra o São Paulo. Inclusive, esse jogo São Bernardo e São Paulo, a gente fez uma promoção, né? Aliás, uma promoção cultural, né? A gente pediu para que os leitores do Diário do Grande ABC enviassem aqui pra gente alguma foto que remetesse ao Tigre, né? Que é o mascote do São Bernardo, e ao Diário, tudo. E a gente tem aqui o nome dos vencedores, o Luciano Santos e o Alfredo Custódio. Vocês conferem as imagens que eles mandaram. Então venceram aí foram 2 dos ganhadores aí dessa promoção. Podem passar aqui no Diário nessa quarta-feira para retirar os ingressos. Nessa terça-feira, aliás, o jogo da quarta, nessa terça-feira, dia 28, podem passar aqui na recepção do Diário para retirar os ingressos.
Parabéns a todos que participaram, obrigado aí, e podem continuar aqui acompanhando o Diário Esportivo, que muito mais vem por aí. E para a gente fechar o assunto São Bernardo e Santo André, se ambos se salvarem, Fattori, vão para o troféu do interior, né? Essa competição maluca que é esse Campeonato Paulista, né? O time tá brigando para não cair, mas se não cair, ele participa do troféu do interior, é um a mais aí, né? Exatamente. Todos os times que não forem, os dois que não forem rebaixados e os que se classificarem vão disputar esse torneio interior que está de volta, né? É uma atração, é um a mais, não precisa manter em atividade pelo menos mais um tempo. As diretrizes serão definidas depois da rodada, na quinta-feira, então pode ser que já tenha jogo no final de semana, que é bem provável. Então vamos torcer para que os dois da região se escapem, se safem aí e estejam nesse torneio interior. É isso aí. E agora mudando o assunto para o clássico do fim de semana, né? A gente teve Corinthians 1, São Paulo 1 no estádio do Morumbi, né? O São Paulo saiu na frente com o gol do Maicon. O Corinthians empatou com o Jô, né? O rei do clássico, né? Fez gol em todos os rivais diretos, já tinha feito no Palmeiras e no Santos, agora fez no São Paulo também. 1-1, ficou de bom tamanho hoje. Ficou de bom tamanho. Foi um jogo que o São Paulo teve mais posse de bola, mas o São Paulo não conseguiu criar aquela última jogadinha para poder marcar o gol. O São Paulo dominou, acho que... Eu falei, dominou o jogo, mas não efetivou esse domínio, não mostrou esse domínio todo, entendeu? O Maicon ali rebateu uma provocação dos corintianos, depois também tiraram um sarro dele depois, quando o Corinthians marcou o gol com o Jô. É o legal dos clássicos aí, esse negócio de provocação, isso aí não pode desaparecer nunca, é claro, com todo respeito. E foi um jogo, acho que o placar foi justo, o placar foi o que mostrou que foi a partida, entendeu? Foi o que eu falei, o São Paulo dominou, mas não criou. E o Corinthians, quando conseguiu, foi lá, igualou o jogo. Pena a morte do torcedor, né? Isso é uma coisa lamentável. Também os torcedores não conseguem se controlar nem na arquibancada agora, fica pulando de um setor para o outro. Infelizmente, o cara despencou de uma altura de 25 metros e acabou falecendo, o torcedor de São Paulo. Foi um ponto negativo desse clássico, né? É verdade, Fattori, você que é tão presente em arquibancadas aí principalmente aqui no estado de São Paulo, é até inimaginável, né, o que o torcedor do São Paulo fez em tentar trocar de setor no Morumbi, um estádio que não tem proteção atrás e acabou despencando. Obviamente não é culpa da estrutura do estádio, pelo contrário, o torcedor é responsável pelo ato dele, mas uma tragédia, né? Muitas vezes o torcedor não mede as consequências, né? Ele acha que ele está com a situação sob controle, só que é um risco absurdo, são 25 metros, né? É um pé que você coloca errado, uma água, um cano molhado, um ferro molhado, você escorrega e já era, né? Realmente eu acho que é um risco desnecessário por conta de ter uma visão melhor do jogo, né? Então enfim, é uma fatalidade, a gente tem que, nesse momento, entender, né, a família que deve estar passando por problemas, né? Enfim, perder um ente querido, mas o torcedor também acho que fica uma lição, se algo pode ser tirado de bom desse episódio, que os torcedores entendam o risco que é e fiquem ali nos setores destinados a eles, né? É verdade. E com esse empate do Corinthians, ele garantiu a classificação do Palmeiras no primeiro lugar geral desse Paulistão, né? O Palmeiras que empatou em 2-2 com o Audax no sábado, o Audax adversário do Santo André, ficaram no 2-2. O Palmeiras utilizou um time misto, né, Angelão? O Palmeiras com alguns jogadores nas suas respectivas seleções, né? O caso do Borja, do Mina, do Guerra e do Dudu, e também outros poupados como o Praz e tudo mais. O Palmeiras foi um teste de elenco, né? Eu acho que o Palmeiras está fazendo justamente isso. É justamente o que o Eduardo Batista está pretendendo no momento, é testar todo o elenco para ver, até por causa de uma Libertadores, está rolando já Libertadores. Tem que testar o elenco para ver direitinho quem pode contar ou não. Mas o Palmeiras eu já falei umas 2 vezes aqui, pelo menos o Palmeiras tem, para mim, um dos melhores elencos do Brasil. Acho que ele, Flamengo ali, estão com elencos bons. E é um resultado que não muda em nada no campeonato. O Corinthians não conseguiu se aproximar do Palmeiras, então a melhor classificação ficou para o Palmeiras mesmo. O Palmeiras tentou, foi buscar, teve vantagem para conseguir essa vitória, acabou tomando um belo gol no final também. E está de bom tamanho esse resultado para o Palmeiras, até para o Audax também, nessa luta contra o rebaixamento, né? O que você achou desse jogo do Palmeiras, Fattori? Foi realmente essa questão de teste do elenco, os gols do Palmeiras, o primeiro foi o segundo foi do William. Uhum. O primeiro... Me foge também agora. Agora me fugiu. Mas enfim, um 2-2 importante para o Palmeiras. Né? É verdade. Acho que o Audax está muito mais motivado, né, no jogo, e o Palmeiras está mais tranquilo, sabendo que precisava vencer, convencer o treinador, jogadores que entraram, enfim. Mas eu acho que
que foi muito mais importante para o Audax esse ponto que o Palmeiras. O Palmeiras estava em casa, é óbvio que fica aquela frustração por conta de ter empatado em casa, né? Mas, enfim, eu acho que é importante pro Eduardo Batista conhecer mesmo os jogadores em situação de jogo, né? Porque é óbvio que no treino ele conhece, mas colocando em jogo, ver como o jogador rende, né? É verdade, só para completar, quem fez o primeiro gol foi o Roger Guedes, assim como o Vicenzo tá lembrando a gente lá da ilha. Bom, e agora, mudando o assunto para o Campeonato Paulista da Série A2, a gente teve, neste fim de semana, o São Caetano, começou a rodada na sexta-feira, empatando em 1-1 com o Oeste, o Fattori teve lá. Com o resultado, o São Caetano pulou para a liderança e aproveitou a derrota do Água Santa no sábado para dormir mais uma rodada ali na ponta, né? Exatamente, um resultado que não parecia de momento um bom resultado, né? Empate em casa, apesar de que o Oeste tem um time bem experiente, tem o Mazinho, né? Foi conhecido como Messi Black no Palmeiras, tem o Robert, atacante, também do Palmeiras. Então, um time qualificado o Oeste, apesar de estar lá embaixo na tabela. E o São Caetano, me parece que o São Caetano está tá muito tranquilo pela situação que está, vinha de um 6-0. Só que eu tenho receio que aconteça com o São Caetano, que aconteceu nas últimas temporadas, que o São Caetano é um time muito pragmático, joga sempre da mesma maneira. Não alterna jogadas, não cria jogadas, ele joga sempre da mesma maneira. Joga com o Carlão no meio, o Hermínio pela ponta, às vezes ele se reveza, mas sempre me parece que é um time fácil de ser marcado. E o Martins tem que trabalhar isso daí, porque é o que eu até falei com ele, as últimas rodadas, acho que tem que servir de laboratório. O São Caetano está praticamente assegurado ali, apesar de estar uma briga acirrada pelo time que o São Caetano tem, acho que dificilmente vai escapar essa classificação, mas tem que ao mesmo tempo conseguir confirmar a vaga e ao mesmo tempo criar alternativas para essa semifinal, que semifinal a gente sabe como é, né? E aí o São Caetano tem que criar alternativas para não ser surpreendido novamente, ficar aquele jogo pragmático e acabar sendo presa fácil para os adversários. Né? É verdade, São Caetano que enfrenta o Capivariano nesta quarta-feira, né? E é um jogo, apesar do Capivariano estar lá embaixo, é um time que acabou de ser rebaixado da Série A1 e merece respeito, ainda mais jogando em casa, né, Angelão? Merece respeito e puxando pelo São Caetano, que o Fattori está falando, é um time que é fácil, não fácil de ser marcado, mas é um time que joga igual quase sempre. E o Capivari não pode se aproveitar disso para tentar conseguir pelo menos mais uns 3 pontinhos, né? O São Caetano vem bem, tem que chegar bem na semifinal. E tem que ir bem na semifinal, esse que é o problema, né? Que é aquilo lá que a gente tem visto nos últimos anos que nem está falando também. O São Caetano chega bem na fase decisiva, mas quando o azulão amarela, né? Que a gente fala sempre na fase final. E é isso que não pode acontecer. Então, quanto mais conseguir agora os bons resultados também, e para poder manter até um moral em alto, chegar botando medo dos adversários mesmo, tem que ir jogando bem. E acabou tropeçando no Oeste, não foi uma derrota, mas podia ser um resultado para deixar até mais tranquilo na liderança da competição, né? É verdade. E quem está ali brigando diretamente com o São Caetano é justamente o Água Santa. O Água Santa que perdeu pela primeira vez em casa nesta Série A2, foi derrotado por 2-1 pelo Guarani no sábado lá no Inamar. O gol do Eliandro, né, que abriu o caminho para o Guarani, depois o Guarani aumentou o placar aos 45 do segundo tempo já, e depois... Não é? Isso, o Água Santa conseguiu reduzir no finalzinho do jogo, né? Então. É uma pena, porque assim, a gente fala, a Série A2 é muito competitiva. Você tem o Guarani que não estava no meio de tabela, acaba ganhando do Água Santa, ganha uma moral para conseguir, de repente, buscar um lugar ali. E o Guarani é um time grande, né? Se for ver, é um time enorme, assim, do interior, né? Então, assim, a Série A2 é muito competitiva. Tem muitos times ali embolados, não dá nem pra você cravar hoje quem são os 4 que vão estar na semifinal. Eu acho que o Água Santa e São Caetano tem excelentes oportunidades, porque eles estão jogando bem, têm feito os pontos, desde o começo da competição eles estão ali no G4, né? E eu acho que os dois conseguem confirmar a vaga. Agora, os outros 2 que vão para a semifinal, pode ser qualquer um desses. O Bragantino está tropeçando direto, tem o Taubaté, são times tradicionais, né? A Série A2 tem a Portuguesa que está lá embaixo agora, né? E está conseguindo, Portuguesa instável demais, mas está conseguindo de repente ali. Tem um monte de time que está buscando essas 2 vagas aí. A Série A2 é muito competitiva, tem muito time tradicional, né? É verdade. Quem fez o segundo gol do Guarani, só para constar, foi o Brian Samúdio e depois o Patrick Silva fez o gol de honra do Água Santa ali no final. E o Água Santa ainda vai pegar o Oeste agora, né? Pega o Oeste fora, então complicou para o São Caetano aqui, pode complicar para o Água Santa lá. O São Caetano tem que manter aquele norte que ele estava de bons resultados e tentar até manter essa briga com o São Caetano pela liderança. Acho que os 2 ali passam em primeiro e segundo. Você pode ter trocar de lugar só, mas acho que os 2 ali não perdem essa liderança, não. Verdade, essa não é a hora de perder o fôlego, né? Esse é o momento decisivo do campeonato em que os times não podem simplesmente colecionar 2, 3 revés seguidos, que
pode custar muito caro, né, Fattori? Exatamente. Agora é a hora de continuar bem no campeonato, não pode perder, porque se você começa a cair agora, tirar o pé, você pode até classificar, mas se chega na semifinal mole, é atropelado, né? Pelos times que justamente estão num ascendente. Que quem vai classificar, com certeza vai classificar no ascendente, porque ele vai precisar estar num bom momento para conseguir os pontos necessários para estar no G4. Né? É verdade. Bom, e agora mudando o assunto para a seleção brasileira, nesta terça-feira a gente vai ter na Arena Corinthians Brasil e Paraguai. Brasil muito perto da Copa do Mundo da Rússia, né, Angelão? O Brasil fez 4-1 no Uruguai semana passada e mostra que parece que o Tite realmente conseguiu pôr esse Brasil de volta no eixo, e um Brasil que voltou a animar a torcida. Voltou a animar a torcida, o Brasil está fazendo grandes apresentações. O Tite mostrou que ele era muito mais que conversa, né? Que na época do São Caetano, até que cheguei a cobri-lo em alguns treinos aqui no São Caetano, ele sempre foi um cara de querer conversar muito, é um cara assim, de paz, um cara que gosta de puxar o jogador, conversa, ficava na porta do vestiário para dar um beijo em cada jogador, um abraço em cada jogador na hora que começar o treino. Ele tinha muito esse negócio de paizão, coisa que não mudou ainda. Mas faltava aquela parte mais técnica, aquele trabalho. Se preparou muito durante esses anos, até a passagem fracassada inicialmente pelo Corinthians, para depois voltar e fazer sucesso. E agora na seleção está fazendo um trabalho magnífico, está mostrando que no futebol brasileiro não tem treinador ao nível dele. E ele pegou essa seleção com grandes jogadores e está sabendo montar o time, armar o time. Se você for vendo, tem vários que passaram com ele e que vira e mexe estão voltando, ou que nem está fora o Gabriel Jesus agora. Então a seleção brasileira chega muito forte e o Tite mantendo esse trabalho na Copa do Mundo. O Brasil tem tudo para fazer, para ir muito bem na Copa do Mundo, do jeito que está indo. E a classificação para o Mundial, não tenho dúvida de que o Brasil vai estar lá. Pode ser primeiro ou segundo, mas acho que disso não passa. Até perder a liderança, acho que vai ser muito complicado. Com certeza. Agora, pera lá. Vamos a um momento muito importante do programa. Fattori, sua projeção para esse Brasil e Paraguai, quanto que vai ser? Eu acho que seria uma decepção muito grande se o Brasil não ganhasse do Paraguai em casa, né? Eu acho que depois de tudo que fez, só que é um jogo complicado, né? Jogando em casa, eu acho que o Brasil ganha. Eu acho que o Brasil faz 3-0 no Paraguai. Só que apesar do placar dilatado, não imagino um jogo tão fácil. Acho que é que o Brasil está conseguindo fazer com que os jogos se tornem fáceis, né? O jogo com o Uruguai na última rodada estava brigado, 1-1 ali, o Uruguai tendo chances para fazer o segundo gol, e o Brasil acabou ali. A qualidade técnica de alguns jogadores impressiona, né? Neymar está destruindo, está jogando muito, está chamando a responsabilidade. Agora ele está chamando mesmo. Eu sou o Neymar, eu sou o dono desse time aqui, joga a bola em mim. É isso que ele está fazendo, está jogando e decidindo. Antigamente, com o Dunga, há tempos atrás, o Neymar era mais um. Ele não parecia que ele era a seleção brasileira, o cara que ele tem que ser, né? E acho que isso tem sendo fundamental, talvez, o trabalho do Tite com ele ali, dando confiança, falando para ele ir para cima, que é o que ele sabe fazer. E eu acho que o Brasil tem feito os jogos ficarem fáceis, apesar dos adversários não serem de qualidade técnica ruim. Acho que é mais qualidade técnica, é mais mérito do Brasil do que demérito dos adversários. Mas eu acho que o Brasil ganha de 3-0, até por estar em casa, o Tite conhece a arena como ninguém, mas é um jogo duro. E como rende o Paulinho nas mãos do Tite, né, Anjo? Rende o Paulinho sempre jogou muito bem no Corinthians com o Tite, e agora na seleção, e até complementando o que o Fattori está falando, eu acho que o Neymar chamou a responsabilidade, mas você vê a seleção inteira jogando. Você tem o próprio Paulinho, que nem você falou, você tem o Daniel Alves, você tem o Brasil jogando muito bem, e todos os jogadores, e o Neymar é o cara que destoa, não tem como ser diferente até, né? Mas a seleção inteira está jogando muito bem, e principalmente também o Paulinho, né? Que mostrou isso aí contra o Uruguai. É verdade. Bom, e é isso então, os destaques finais desse nosso Diário Esportivo de hoje, Fattori. Eu queria chamar a atenção para a arbitragem. Eu vi os lances do final de semana, acho que o jogo do Vasco, o que aconteceu no jogo do Vasco, o que aconteceu no Clássico, eu acho que mostra que o Brasil vai, não só o Brasil, no mundo inteiro, mas é preciso fazer alguma coisa, senão o futebol vai perder a graça, né? Primeira vez que eu vi um árbitro simulando um encontrão com o Luiz Fabiano. Isso, não existe isso, né? Depois ele deu um pênalti para compensar, talvez, uma bola batendo na barriga. No Clássico, não tem como não expulsar o Ayrton Mann numa tesoura por trás. Depois, talvez, com peso na consciência, ele expulsou num lance que não fez nada. Mal encostou. E era o Vinícius Furlan, que na minha avaliação era o melhor árbitro até então do campeonato. Era um árbitro que me mostrava segurança. Ele pipocou, para falar a verdade. No lance do Pablo, a mesma coisa, já tinha amarelo, deu um caminho por trás. E isso me deixa triste, porque assim, o futebol, a gente acompanha os bastidores dos jogadores, sabe como que os jogadores trabalham para chegar num jogo, e é um lance que decide tudo. A gente teve exemplos aqui do Santo André, 3 jogos
E assim, não é choradeira do São Paulo, do Corinthians, do Vasco, é assim, isso prejudica o cara. O cara tá lá a semana inteira trabalhando, tá ali focado, chega no jogo, é um lance capital, que expulsa um cara, não dá um pênalti, não dá uma falta, e acaba interferindo no resultado. Eu acho que é hora de ter alguma conversa, algum congresso, alguma coisa para ver o que se vai fazer, porque senão daqui para frente o futebol, a arbitragem vai fazer o futebol perder a graça. É verdade, Angelão. E o meu é pedir uma corrente positiva dos torcedores da região, pelo São Bernardo e pelo Santo André na quarta-feira, porque quer queira, quer não, são os nossos representantes na Série A1 do Paulista, até para não acontecer uma tragédia dos dois times irem parar na segunda divisão, que seria péssimo para a região, péssimo até para a gente que trabalha com isso aqui no Diário do Grande ABC. Então uma corrente positiva aí para a gente poder os times se salvarem na quarta-feira, né? É verdade, vão ser guerras em Osasco e também em São Bernardo do Campo. Vamos torcer então mesmo para que ambos consigam alcançar os seus objetivos e estejam no fim de semana disputando o Troféu do Interior e que segunda-feira a gente esteja aqui falando sobre o desempenho de ambos nesse campeonato caipira aí da federação, tá certo? A gente fica por aqui, os nossos canais de comunicação estão espalhados aí pela tela, pode falar com a gente pelo Instagram, pelo e-mail, tudo mais, tá bom? Uma boa semana a todos, na segunda-feira a gente está de volta com mais um Diário Esportivo. Um abraço, até mais.